Olá pessoal, eu vou pedir a sua atenção hoje aqui para a gente falar sobre um assunto muito importante, que é o voto nulo. Isso mesmo, esse assunto que aparece a cada 2 anos, gerando muita polêmica e discussão. Agora, para entender o voto nulo, antes nós precisamos falar do voto obrigatório. Será que ele existe no mundo inteiro? Vamos contextualizar aqui então. No mundo existem hoje mais de 200 países. Desses mais de 200 países, pelo menos 170 países dão direito aos seus cidadãos votarem. Desses 170 países, apenas 14 obrigam seus cidadãos a votar. E desses 14, 12 estão na América Latina. Olha só, são 12 republiquetas de banana. O Brasil está incluído nesse grupo de republiqueta. Não é porque o Brasil é um país continental que ele não é igualado a esses paizinhos fracos que obrigam seus cidadãos a votarem. A gente vive já numa tirania e esse é um dos aspectos que vem de muitos anos. Então, tudo isso é muito estranho, mas é importante a gente contextualizar. Veja bem, a Argentina, nosso vizinho aqui, não obriga o seu povo a votar. Então, a gente tem um exemplo aqui. Por que a gente não segue isso? Acontece que quando o cidadão é obrigado a votar, ele tem que ir para a urna, senão ele vai ser punido, vai ter que pagar uma multa, ou ele deixa de ter alguns direitos até resolver a sua situação eleitoral, o que não ocorre em países minimamente desenvolvidos, diferentemente do Brasil. Então a pessoa vai à urna, ela olha ali, nenhum daqueles candidatos, nenhum se identifica com ela. Ela não tem interesse nenhum daqueles, principalmente no segundo turno, quando ficam 2 candidatos. Ela olha ali e fala, bom, ninguém aqui de fato me representa, eu não tenho convicção, não vou votar. Se fosse num país desenvolvido, ela simplesmente não iria até o local de votação e seria uma abstenção, que acontece no Brasil também. Ela é alta considerando que o voto é obrigatório. Já aconteceu um caso no Brasil, certa vez, de que os 2 candidatos que estavam no segundo turno, um era acusado de homicídio e o outro era acusado de abusar de mulheres. Você tem que votar em um desses 2? É sério isso? Você vai escolher o quê? O menos bandido? O menos criminoso? Tem um caso também muito interessante que aconteceu em Brasília, em 2010, quando disputaram o segundo turno, Agnello Queiroz, do PT, e Wesley Roriz, que era a esposa de Joaquim Roriz, que foi impedido de disputar de tanta corrupção que teve nos governos dele, e Agnello Queiroz do PT. Muita gente não queria votar, simplesmente a abstenção foi altíssima, muitos votos nulos, e é o que acontece, ninguém queria encarar, ninguém queria ser governado por nenhum desses 2, e não queriam votar neles, ponto final. É direito, pessoal, isso é um direito. Acontece agora, principalmente no segundo turno, em vários lugares do Brasil, que algumas pessoas não querem votar. É um direito. Não ir votar é um direito. Mas, se ela quer, poder participar daquele momento da democracia brasileira, que não tem mais nada de democracia, ela vai e vota. Agora, se ela quiser, ninguém é obrigado. E não venha com conversinha de convencer as pessoas. Você precisa, senão você não pode reclamar depois. Gente, você falar isso com um estrangeiro, ele vai rir da sua cara. Qualquer pessoa que teve experiência morando em outro país vai rir da sua cara. Isso é uma palhaçada, isso é uma ofensa muitas vezes. Então quem quer votar, vota. Quem não quer votar, não vota e ponto final. Porque aquela pessoa que fica te falando, vai votar, você tem que votar, você é obrigado a votar. Essa pessoa, ela trabalha com políticos. Ela não te fala que ela trabalha com políticos. Ela não te fala que ela recebe dinheiro de políticos ou de partidos. Ela não fala isso. Ela só aparece ali na rede social para te dizer que você tem que votar. Porque se você não votar, você é uma pessoa muito má e você está atrapalhando o crescimento do país. Ora, minha gente, o Brasil vive uma política de faroeste. Olha a situação do Rio de Janeiro. Tinha a oportunidade de um candidato diferente chegar ao segundo turno. Não chegou. E o que houve lá foi muito estranho. Então não me venha falar que a população tem culpa nisso. A política brasileira é desprezível. É desprezível. No mundo inteiro, ela é motivo de piada. Político do Brasil não tem moral em nenhum lugar do planeta.
assim como os juízes brasileiros. Então não me venha com essa conversa, eu não caio nessa. E pessoas que tiveram experiência internacional, pessoas que conhecem a política internacional, pessoas que viveram em outros países, não caem nesse papo. É vergonhoso. Então o voto nulo, ele só existe em grande parte porque o voto é obrigatório no Brasil. Não deveria ser obrigatório. Então, de novo, vota quem quer. Espero ter passado aqui o recado de forma bem clara e gostaria que você deixasse um comentário discordando ou concordando ou perguntando para que eu volte no assunto e fale mais sobre ele. Será um grande prazer. Muito obrigado por ter a sua audiência aqui, a sua companhia e até breve.